Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal É Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece. Galera, é o seguinte, eu vou fazer um react hoje, dando a minha opinião pessoal e com o meu conhecimento no Espiritismo, tá? No canal Bíblia, a Chave do Céu, do Pastor Erasmo, que veio a falecer, infelizmente veio a falecer, né? E é muito triste isso, tá? Eu sinto muito pela família. Eu espero que a família hoje esteja um pouco melhor, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Então eu vou fazer um react do vídeo KBC, que ele fez o react da KBC. Na KBC, Felipe faleceu, Satanás deu 19 dias para acontecer. React. É um react que ele está fazendo do vídeo. Eu nunca assisti esse vídeo, tá? Eu nunca assisti, mas eu vi que muita gente, quando eu postei o vídeo falando do engano do Pastor Erasmo, assistindo vídeo de canal fake e repassando essa informação de fake para frente, né? Enganosamente, né? Porque ele estava sendo enganado ali e ele repassava essa fake news para frente. A verdade é essa, né? Infelizmente não deu tempo dele conhecer o meu canal, o canal do Eric, né? Do vídeo Boladão Sobrenatural, videozão Boladão Sobrenatural, também não deu tempo. Talvez se a gente tivesse conversado, talvez eu teria falado para ele, olha, tudo isso é mentira, tá? Não é verdadeiro, é tudo montado. Você pode fazer os seus reacts em cima de vídeos de canais sérios, né? Aí tudo bem, você dando sua opinião, normal, não tem nada demais. Agora, usar um vídeo que não é verídico, não é verdadeiro e propagar a mentira. Essa é a verdade. Esta é a mais pura verdade. Tá? Então eu não estou aqui para querer discorde e tal, não é isso, tá? Eu vou assistir esse vídeo que ele fez e vou dar a minha visão, minha opinião sobre, tá? Ninguém precisa concordar com a minha opinião, mas é a minha opinião e eu quero dar a minha opinião, tá bom? Então eu vou assistir. Já curti o vídeo do pastor. Que se você não curte os vídeos, não importa de quem seja. Se você assistir um vídeo de a pessoa fazendo um arroz, vai lá e dá um curtir para ajudar a pessoa. É importante, é muito importante. E não custa nada, é de graça. Eu tenho o hábito de todo vídeo que eu vejo, eu dou like, tá? A não ser que eu não goste, que seja um vídeo ruim mesmo, aí tudo bem. Aí eu vou lá e eu não concordo e dou dislike. Mas eu sempre sinalizo aqui se eu gostei ou não, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu precisava fazer esse vídeo rapidinho. Eu tô aqui no carro, acabei de sair do serviço agora. Pessoal, o Felipão não resistiu. Ele lutou bravamente, gente. Ele lutou, todos nós sabemos. Tem o dia que ele tava melhorando, tem o dia que foi piorando. Ele não aguentou, pessoal. Rezo pra vocês aí, toda a força que vocês deram. O Felipão amava muito. Todos vocês podem ter certeza, ele amava o que ele fazia. Eu peço pra vocês aí, vamos rezar pra dar força pra família dele, pra nós aqui. Ontem a notícia já não era boa, mas é como eu sempre falo pra todo mundo, onde há a vida, a esperança, então a gente tava indo com fé. Vocês entenderam? Mas nosso irmão descansou. Deus abençoe todos vocês que fizeram essa corrente tão bonita, tão forte pra ele. Perdemos uma pessoa maravilhosa, gente. Meus amados. É muito triste, né? Como eu disse, né? Nós não temos evolução para entender a morte. Nós não temos evolução para isso. E é natural, né? Nós estamos aqui para aprender.
né, para evoluir. E infelizmente não é nessa vida que nós vamos evoluir ao ponto de aceitar a morte de uma forma tranquila. Ainda não. Dos irmãos. Morte não, desencarne, né? É o que eu acredito, tá? É a minha opinião. Não estou impondo nada, é a minha opinião. Boa noite, eu sou o Afonso Erasmo. Eu trago mais um Riuete para você. E desta vez, trazendo o Riuete do KBC, com o integrante, o Felipe, que veio a falecer. Todos que gostam de ver os caças fantasmas conhecem a história do Felipe, conhecem que primeiro ele enfermou, né, perdendo a memória, depressão, depois surgiu um tumor e agora veio a falecer, tá? Antes de eu começar a fazer qualquer reação aqui, eu quero dar meus pêsames para a mãe, para o pai, para os irmãos, para todos os familiares do Felipe, tá? Eu, em momento nenhum, faço esse ruete aqui, como é que eu posso dizer? Desrespeitando. Acho que é isso. Que você não quer desrespeitar. E eu também não, tá? Nenhum, nem outro, tá? Eu vou dar minha visão espírita sobre isso, tá? Com muito respeito, muito cuidado. Porque eu não posso criar discórdia, tá? Eu só vou reagir aos comentários, tá bom? Com muito respeito. Sem alegria nenhuma no coração, tá? Porque eu sou um pastor e realmente eu estou consternado com aquilo que aconteceu com o Felipe, tá? E o meu intuito, eu tenho falado de estar aqui no YouTube, justamente para trazer a palavra do conhecimento e da verdade, tá bom, meu amado? Então, não só com o Felipe, né, que nos deixou, mas a todos os caça-fantasma. Há quase 32 milhões de inscritos nos Caça-Fantasma, tá bom, meu amado? Então, o meu intuito aqui é mostrar o risco, o perigo, tá? E não estou fazendo esse ruete de maneira nenhuma para denegrir o Felipe, de forma nenhuma, mas que seja até por um exemplo, tá, meu amado? Contra fatos não há argumentos, tá? Nesse ruete. Tá, eu vou dar... Não vou dar ainda a minha opinião, não, tá? Aguenta aí, vamos assistir mais um pouquinho pra também não falar asneira, né? Você vai ver até o final, eu mostro os momentos em que o Felipe ficou possesso, ficou possuído, e não só com o Felipe, mas eu falo com os demais caça-fantasma, que não é só a questão de ficar possuído, não só é a questão de mexer uma mesa, mexer um objeto, mas eu tenho falado que os espíritos, eles causam enfermidade. E isso é um fato, porque não sou eu que falo, é Jesus Cristo. Em João 10:10. Já viu matar? Vamos ver, meu amado. Ó, ele citou a Bíblia, né? Vou voltar um pouquinho. Tá ruim porque o vídeo, eles soltaram o vídeo um pouquinho antes da hora, né? Ele tinha que terminar de falar, então soltou em cima dele falando, mas vamos prestar atenção. É Jesus Cristo. Quem está falando é Jesus Cristo. Ele disse que os espíritos causam enfermidades. Que não é ele que está falando, é Jesus Cristo. Em João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E aonde que Jesus Cristo diz que o espírito causa enfermidade nesse versículo? Na verdade, aí está tendo a opinião dele em cima disso, tá? Eu não estou aqui discutindo Bíblia, tá? Não estou aqui discutindo Bíblia. Mas contra fatos, não argumentos, assim como ele disse. Em João 10:10 não está dizendo que o espírito causa enfermidade. Peraí. Em cima do que ele... A frase que ele usou não diz isso, tá? É isso que eu estou dizendo. Mas enfim, isso eu estou dizendo respeitosamente, tá? Vamos ver, meu amado. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou cuidado? Lembrando, gente, que a KBC usa o Spirit Box tradicional, né? Aquele radinho que não sintoniza. Ele sintoniza, na verdade, ele entra em looping. É um rádio digital, tá? Então, ele tem um looping. Então, ele capta uma rádio próxima, ele segura ela por milissegundos,
solta. Na verdade, ele cria um laço, né? Ele cria um laço na frequência. Então, ele trava na frequência, destrava na frequência. Trava na próxima, destrava. Trava na próxima, destrava. É assim que ele faz. Então, é um looping eterno. Então, ele é um rádio comum, gente. É um rádio normal, que igual que você tinha antigamente, digital, que tinha telinha e você ia apertando toque, toque, toque para ir trocando estação. É igual, não tem diferença. A única diferença é que existe o circuito tem uma modificação para não permitir que trave na estação. É só isso. Então, o seu radinho estava lá passando a frequência, ele encontrava a frequência, ele travava e ficava. Dentro de uma faixa, ele conseguia manter esse enlace dentro de uma pequena faixa. Então, ele automaticamente seguia, né? Seguia a onda. Ele ficava seguindo a onda para não perder esse enlace, né? Ficava assim, ó, né? Dentro de uma faixa. Quando se trocava de estação, ele largava essa faixa para a próxima. Ele ia fazendo isso. E quando ele encontrasse um sinal definitivo, ele travava. Esse é o rádio. A única diferença é que esse trava, solta. Trava, solta. Trava, solta. E o que ele faz? Nesse momento que ele trava uma rádio que existe na região. É uma rádio real, é uma rádio física que está tocando uma música, que tem um pastor falando, que tem uma notícia, enfim, propaganda. Então, ele vai fracionando essas palavras. Gente, eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. Eu não acredito. Na minha opinião, esse aí é o Spirit Box verdadeiro, tá? Esse aí é o verdadeiro. Os de app é outra história. Eu também não acredito. Mas esse aí é o raiz. Não é o primeiro, porque já existiam muitos anos atrás equipamentos parecidos, mas esse foi o que, assim... Acho que foi o último, na verdade, digital, físico, né, palpável, aparelho que você pega na mão, que depois partiu para os apps, tá? Eu não acredito, tá? Porque se você pegar um Spirit Box desse aqui, ele tá rodando as estações, e se você estiver andando com esse Spirit Box e uma dessas estações ficarem para trás, já mudou tudo, né? Ele vai pegar só estações que estão perto. Então é aleatório. Pode ser que a conversa tenha um segmento, tenha uma continuação, como pode ser uma conversa aleatoríssima, sem entender nada. Se perguntar quem tá falando, João, é de uma pregação. João 10:10 que ele tá falando. Um pastor pregando e na hora fala João. Ô João, quantos anos você tem? Carrefour. Entendeu? Então, por isso que pra mim isso não funciona. Tá? Não é um diálogo. É uma interpretação de quem está escutando de pequenas palavras ou pequenas frases que são captadas nesse curto espaço de tempo que se conecta na rádio. Então, não é uma conversa. Como é que você vai dizer que isso é uma conversa? Então, assim, eu, Fernando, como espírita kardecista, eu não acredito em Spirit Box. Tá bom? Eu não acredito em K2. Pode ser que funcione? Claro, pode ser que funcione sim. Eu não, a verdade não é minha, né? É o que eu acredito, é a minha opinião. Então, mas o Spirit Box app. Nossa, pegou a mulher, teve uma conversa, falou o nome de algumas pessoas que estavam ali. Aí é outro problema. É uma outra questão a ser discutida. Funcionou? Funcionou. E com quem você estava falando? Não, eu estava falando com o Espírito. Como que você sabe? Você viu? Materializou na sua frente? Se apresentou? Igual o Emmanuel se apresentava para Chico? Então, entendeu? Aí a gente tá falando de uma outra situação. Então eu não acredito. Se falarem que pegou, tá, então a gente exclui essa opção de não funciona e vão pegar o que estão falando que está funcionando. Com quem vocês estão falando? Quem realmente são os espíritos que vocês estão falando? Por isso que eu acho que é um negócio, sabe? Que na minha visão é psicológico. Mas enfim, eu respeito as pessoas que acreditam, as pessoas que usam tal, cada um faz o que quer, mas essa é a minha opinião, né? Então, como o canal é meu e eu posso dar minha opinião pessoal, eu estou dando minha opinião, tá? K2 é outra coisa. K2 é manipulável, como o Spirit Box também pode ser,
E ele pega frequências eletromagnéticas que existem no globo terrestre. Todo lugar tem campo eletromagnético. Basta você pegar uma bússola de R$1, de R$1,99 do chinês lá e olhar, ela vai estar apontando. Ela vai estar se movimentando. Então, o campo eletromagnético existe em qualquer lugar do planeta. Tá? Alguns lugares mais, alguns lugares menos. O espírito pode interagir com o K2? Pode interagir. Mas quando você vai saber que está interagindo de verdade e não é uma frequência externa? Não é um ruído, não é uma interferência. É isso que vocês têm que pensar. Sim. Vamos conversar. Você vai ouvir. Você vai ouvir de novo. Você tá ouvindo? 19 dias. Apenas. Você percebe que são pregações. É só pregação de fundo. Então as pregações estão trazendo maldade ali? Não vamos levantar essa questão, mesmo porque eu acho que não é isso, mas são pregações. E hoje a gente sabe que as rádios, a maioria das rádios que existem são evangélicas. Para quem não sabe, eu fui da Igreja Batista por 10 anos, tá? Então, assim, eu conheço o cristianismo, né, dentro da Igreja Evangélica, tá? Não sou nenhum especialista, mas eu vivi 10 anos dentro da igreja. Vamos esperar ele falar. Duas entidades discutiram entre si a respeito do que fazer com a nossa equipe ali presente. Quem escreveu isso aí foi o JP, né? O João Paulo. Foi ele que escreveu, que é o líder, tá? Do KBC. Então, no Spirit Box, mata, você vai ouvir. Meu amado, coloque lá nos comentários e vê se você concorda comigo. Eu peguei esse vídeo do KBC e eu tô querendo acreditar que aí Satanás está se referindo à morte do Felipe. Preste bem atenção na reação que eu vou fazer aqui e vê se você concorda comigo. E coloque lá nos comentários. Ó, ele escreveu lá, né? Foi o JP, o João Paulo, que escreveu lá. Tá bom? Ó, que Satanás falou pelo Spirit Box, ó. Mata, você vai ouvir. Agora, foi ouvida agora a morte do Felipe, tá? Aí continua. E o tempo, mata, você vai ouvir. Tipo, você viu lá, tipo, 19 dias. Eu fui ver esse vídeo lá no YouTube, tem uma semana. Aí atrás dele tem outro vídeo, uma semana. O que acontece? Enquanto não formar 2 semanas, o YouTube não coloca 1 semana e 3 dias, 1 semana e 4 dias. Então, eu suponho que tenha quase 2 semanas, né? Que, 1 semana tem 7 dias, né? Então vamos dizer que tenha mais 5 dias, então 12 dias, né? Quanto tempo ele levou para postar? Tá? Porque ele fala. Então, gente, isso é tudo suposição do pastor Erasmo. Isso tudo é o que ele acha. Eu não sei porque eu não sei, a KBC nunca conversei com ele sobre essa questão. Então, é o que ele acha, né? A gente respeita a opinião dele e até o que ele acha, mas não é uma verdade. É o que... Não é que não é uma verdade. Essa verdade para ele é verdade. Vocês entenderam? Então essa questão que ele está levantando para ele é verdade. Porém, a gente tem que apurar o fato. Quem poderia dizer isso é o João Paulo. Ele poderia dizer e falar sobre essa questão, né? Exatamente. Eu não acredito. Mas não sei, né? De repente o João Paulo pode falar, não os dias batem. Fala, tipo, dizendo, ele diz, mata, você vai ouvir. Tipo, 19 dias. Quer dizer, para mim um demônio estava falando os dias que o Felipe ia falecer, ia morrer. Vê se você concorda, tá, meu amado? Tá?
Não concordo, mas tudo bem, vamos lá. Tô falando aqui de forma hipotética, Viu? De forma hipotética, porque ele também não tem certeza. tá bom? Mas tá muito me levando a crer que o espírito estava descrevendo, tá? Descrevendo a morte do Felipe, a data, tá? 19 dias. E você pega do dia desse vídeo até o dia da morte, ainda não tem uma precisão, porque o YouTube fala uma semana só. E o tempo que foi postado esse vídeo, entendeu? Então, se o KBC, o JP vê isso aqui e fazer a data, pode dar os 19 dias certinho com a morte do Felipe. Aí diz assim, aí eu coloquei, né? Conte os dias, tem quase 2 semanas. E o tempo até postar, né? Aí o demônio fala, de novo, pena, tá? Aí eu coloquei, seria pena por ser jovem? Satanás é sádico, brinca com o sofrimento alheio, né? Ele fala pena no quê? Não sei o que ele acabou de falar. Mata, você vai ouvir, tipo 19 dias, tá? Tipo 19 dias, aí pena, né? Aí como é que a gente fala? Gente, o Spirit Box é totalmente interpretativo. E outra questão importante que vocês têm que levar muito a sério. Cada um interpreta de um jeito. Cada um escuta o Spirit Box de um jeito. A gente tem dezenas de vídeos aí mostrando, se vocês quiserem, prestem atenção. Por exemplo, quando tem 2 pessoas e o Spirit Box fala, cada um entende uma coisa. Então, por exemplo, a gente vai ter que parar a cabeça e vamos pensar. Então, quer dizer que se cada uma daquelas pessoas, tem 2 pessoas, cada uma está escutando uma coisa. Então, quer dizer que se a gente conseguisse de alguma forma separar esses canais usando o mesmo vídeo, cada um ia falar uma coisa. Tô falando alguma bobagem? É só vocês... Tem milhares de vídeos aí pra vocês assistirem com o Spirit Box e vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês vão falar, o Fernando tem razão. Porque existem 2, 3 pessoas, 4, até mais, e cada um... Algumas coisas todos entendem, mas tem coisas que cada um entende de um jeito. Então, interpretativo. Seria que pena por ser jovem. Ele está sendo sádico, tá? Brincando com o sofrimento alheio. Mas posso matar. Aí o demônio fala de novo. Mas posso matar, tá? Aí o João Paulo diz: 2 entidades discutiam o que fazer com... Então, é uma suposição do João Paulo. Suposição. Primeiro, eles não tinham como saber o que era. Né? É uma suposição. Aí o pastor Erasmo pegou essa informação. É muito complexa a história, né? Porque às vezes o João Paulo está falando uma coisa ali que não é a verdade. Não é que ele está mentindo. Ele achou, é um achismo dele, vamos colocar assim. É um achismo dele. E esse achismo corroborou para uma fala da visão do pastor Erasmo. É uma cadeia, é uma coisa em cima da outra, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Com nossa equipe. Você viu aí o João Paulo? Ele escreveu aí, tá? 2 entidades discutiam o que fazer com a nossa equipe. Ó, ele fala em matar e depois discutiu o que iam fazer, né? Aí pegou o Felipe para bode expiatório, tá entendendo? Segue. Então tá. Então é isso. Então, meu amado, aqui eu acredito que houve, tá, uma revelação maligna sobre a questão da morte do Felipe. Analise bem isso aí. Gente, eu não acredito, tá? Eu não acredito nisso. Para mim, o Felipe, ele ia desencarnar naquela data. E ele já sabia disso, né? Para quem é espírita, tá? Se você não concorda com o que eu estou falando porque você é de outra religião, eu te respeito, tá? E eu espero que você também respeite a minha visão, né? Mas assim, dentro da visão espírita, dentro da visão evangélica, o que ele está falando é dentro da visão evangélica, tá? Dentro da visão espírita, nós sabemos que o espírito, que nós antes de reencarnar, a gente já sabe quando vai morrer e como vai morrer. A gente já sabe. É lógico que quando nós chegamos aqui, nós esquecemos, porque senão a gente volta atrás. Na hora, você acha que não? Quem não sabendo como e quando vai morrer, não ia chegar e falar, não,
Não quero mais, não quero mais, não quero, não quero. Então, a gente chega aqui e não se lembra. Isso dentro da visão espírita, tá? Então, eu acredito que o Felipe definitivamente desencarnou porque ele tinha que desencarnar, tá? É só isso, é só isso. Não tem nada, nenhum mistério nisso. Quantas pessoas não morrem de várias doenças? Tivemos o Covid. Então quer dizer que foram entidades malignas? Entendeu? Deus é amor. Então a gente vai começar, como muitas religiões pregam, né, que o mal existe, o mal existe, o mal existe, e que o amor de Deus é soberano. Se o amor de Deus é soberano e eu acredito que é soberano, ele tá acima de qualquer coisa. E, tipo, o mal é o de menos, né? Porque se o amor é soberano, é maior que tudo, o amor é maior que tudo e ponto, né? A maldade existe? Existe, mas a maldade existe aonde? Dentro de nós. Não é um fator externo, é um fator interno. E aí, quando eu vejo um vídeo desse e que aí um possível espírito, que eu não acredito que seja, mas um possível espírito diz que ele tem não, mas aí interpretam que são 19 dias, o que eu penso, tá? Nenhum espírito tem liberdade para falar quando as pessoas vão morrer, tá? Isso é uma coisa que é proibida, é uma coisa que não se fala. Ninguém sabe quando vai morrer. Você pega lá, Chico Xavier, quando fizeram um comentário lá, que ele trabalhava muito, né? De morrer, ele virou e falou: eu só vou morrer, eu só vou desencarnar quando todas as pessoas estiverem felizes. Foi isso que ele disse. O Emmanuel me disse que só quando, eu não lembro agora certinho, mas foi isso, quando as pessoas estiverem felizes. Foi o que ele disse. E ele morreu, acho que 19 horas, alguma coisa assim, depois do pentacampeonato do Brasil. Quando todos estavam felizes. Mas eles nunca disseram quando, o dia, a hora. Ele mencionou de uma forma aleatória. E era de uma forma que ninguém tinha compreensão. Quando Chico desencarnou, todo mundo entendeu. Agora tudo fez sentido. Porque eles não podem falar. Não tem essa liberdade de falar. Porque senão eles atuam diretamente no futuro. Eles vão atrapalhar a sua evolução. Então, você tá aqui para evoluir, eles não vão te dar essa colher de chá. Seria bom, né? Você imagina? Então, assim, eu não acredito nisso, tá? Isso para mim não é real. Eu acredito que o Felipe tenha desencarnado porque chegou a hora dele desencarnar. É só isso. É triste, o peso, como eu disse, a gente não tem evolução para entender isso. Mas foi o momento que chegado a hora dele partir. E foi isso, tá? Tá bom, meu amado? Analise bem essa questão aí, tá? Ele fala, mata, você vai ouvir. Agora nós estamos ouvindo a morte do Felipe. Depois ele diz, 19 dias. Aí ele fala, pena, né? Aí depois ele diz, posso matar, né? Tá bom, meu amado? Então tá, meu amado. Eu digo a você que o meu intuito aqui é trazer conhecimento para que esse tipo de coisa não aconteça, tá bom? Então, contra fatos não há argumento. O caso do Henrique, todo mundo conhece. O demônio falou que ia matar, matou. Na continuação aqui desse riuete, tá? Eu coloquei aquele riuete que o espírito fala pelo Spirit Box, dizendo que ele agrediu por causa de cristiano. E cristiano vem de cristão, se referindo ao Felipe. Que o Felipe era evangélico, estava afastado. E o demônio tinha raiva do Felipe. Então você vai ver, veja esse riuete até o final. Tá? Gente, isso aí eu não acredito, tá?
Eu entendo o que o pastor está falando, eu entendo porque eu já fui da igreja evangélica, tá? Já fui. Então eu tenho como falar. Na minha opinião, são só suposições, tá? Como eu disse, o Spirit Box... Deixa eu até voltar um pouquinho aqui para mim comentar. Riuete, tá? Eu coloquei aquele Riuete que o espírito fala pelo Spirit Box, dizendo que ele agrediu por causa de cristiano. Como eu disse, interpretativo. Spirit Box é interpretativo. Interpretativo. Não é um diálogo reto. Não é como nós conversamos. Às vezes é árabe. Na maioria das vezes é árabe. Ninguém entende nada. Então, isso aí não é prova de nada. Prova de nada. Tá? Não é prova de nada. Eu não acredito nisso. Se falou cristiano, já mostra que não tem diálogo nenhum. É totalmente aleatório o que aconteceu. Tá? Então... E cristiano vem de cristão, se referindo ao Filipe, que o Filipe era evangélico, estava afastado, e o demônio tinha raiva do Filipe. Então você vai ver, veja esse Riuete até o final, tá? E tem aí uns... Na verdade, o que eu acredito é que o Filipe não estava afastado da igreja. O Filipe estava se interessando pelo espiritismo. É isso que eu não tenho certeza, gente, tá? Isso é o que eu acho, tá? É sem certeza nenhuma que eu estou falando. Mas ele estava experimentando uma situação que estava levando ele a ir para outra crença. É só isso, né? Fala assim, a pessoa está afastado. Está afastado é só da igreja física, gente. É só do tijolinho que está construído ali. Porque quem se afasta da igreja não virou as costas. Não deixou de acreditar em Deus. Tem nada a ver isso. Tá? Tem nada a ver. O certo é dizer, ele não está indo mais na igreja. É só isso. Não é afastado de Deus. Afastado de Deus é uma distância aí de milhares de quilômetros, né? Uns 4 momentos, eu não quero me confundir, que o Felipe foi possuído. Então tudo isso agrega, né? E eu não falo não só com o Felipe, mas se você pegar meus outros Riuete, eu falo direto, que não é só questão a possessão, não é só questão arredar um objeto. A questão é que ele cria câncer, ele cria AIDS, ele cria depressão, ele cria todo tipo de enfermidade. E eu ainda tenho o apoio de Jesus, João 10:10, que diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Vamos lá, gente. Interpretativo. Interpretativo. O que será que Jesus diria nessa hora? Sempre que vocês tiverem uma dúvida, pergunta. O que Jesus diria nessa hora? Ele disse criar doenças, AIDS. Gente, AIDS é uma doença sexualmente transmitível. Sexualmente transmitido. Ninguém pega AIDS do vento. Ninguém acorda, nossa, tô com AIDS. Não é assim. Então, não é bem assim, né? É assim, é a opinião dele, né, dentro da doutrina evangélica que ele segue, e eu estou dando a minha opinião. Mas a minha opinião está sendo baseada em ciência. A AIDS não aparece do nada. Isso é conversa de pessoas que não acreditam na ciência, né? Câncer é uma doença genética. É uma doença que às vezes você adquire ao longo da sua vida, por fatores externos também, por exemplo, alimentação, exposição a produtos químicos, exposição a equipamentos que emitem radiação, né? Poluição também. Então, assim, falar que isso surge em você porque é uma doença que vem do espírito, aí eu também... Eu não concordo. Eu acho que não é isso, não. Tá? E, de novo, ele citou João 10:10. O diabo vem para roubar e destruir, né? Matar e destruir.
Roubar e destruir. Se coloca tudo num balaio só. Então, eu não concordo. Para mim não é a verdade. E tem um versículo na Respeitosamente, tá? Bíblia que diz que o diabo ele fica rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Você está entendendo? E esses caça-fantasma brincam com esses demônios, que Jesus descreve como um leão. Você já imaginou você ficar frente a... Então, o que eu acho é que o fato deles fazerem entretenimento... Eu não estou falando da KBC, ele está falando de todos, e eu estou falando em cima da fala dele. Brincar com o espiritual é complicado. Eu também concordo. Eu acho que ninguém tem que ficar brincando com o espiritual. Brincando com o sofrimento dos outros, né? Eu acho errado, tá? Não concordo com a fala toda dele, não concordo, mas concordo na questão de não brincar com o mundo espiritual. Frente com o leão, é o que esses caça-fantasma fazem. E é isso que eu estou fazendo aqui em nome de Jesus Cristo. É tentar alertar para que não aconteça esse tipo de coisa, tá bom, meu amado? Tudo que nós fazemos aqui de errado, Deus não vai vir aqui castigar ninguém, tá? Não vai vir aqui castigar ninguém. Ele não vai vir aqui com a chibata, com a cinta, com a havaiana, com prego. Não vai vir aqui fazer isso, tá? Quem vai... Vamos dizer assim, quem vai chicotear você... não é isso, mas é mais ou menos isso. É você mesmo, né? Suas ações vão te trazer problemas. A verdade é essa. Mas não é ninguém que vai vir aqui te fazer mal. O mal está dentro de você. Então, por exemplo, eu tenho uma vida reta, né? Não faço bem e tal. Vou passar lá no umbral, vou pôr o pezinho lá, porque todo mundo vai ter alguma coisa para pagar. Mas uma pessoa que faz maldade, uma pessoa que não é íntegra, que só faz um mal e tal, quem que vai fazer mal para ela? Ela mesmo. Não é ninguém de fora. Então, nós somos donos das nossas consequências. A verdade é essa. Nós somos donos das nossas consequências, daquilo que virá depois. A culpa é nossa, só isso. A gente pode terceirizar. Que mania de terceirizar as coisas, né? Algo dá errado, foi o capeta, foi o Satanás. Às vezes não era para acontecer. Ou às vezes você fez alguma coisa errada. Né? Tá na hora da gente chamar a responsabilidade para nós. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim com a gente, é lógico, depende do caso, mas eu acredito na maioria das vezes. É porque alguma coisa errada a gente fez. Né? Dificilmente será externo. A não ser que você tá, sei lá, passam para trás e tal, aí tudo bem. Aí é outra história, mas eu não acredito que tudo seja externo, não. A maioria são as consequências dos nossos atos. Então, aconteceu com o Henrique. Tem Em Busca do Sobrenatural, outro que fazia parte da equipe, motoqueiro, acidente também, porque parece que o caso do Henrique, o Henrique parece que estava em moto, uma coisa assim, tá? Que eu não me lembro, parece que ele estava indo em moto. E esse outro do Em Busca do Sobrenatural morreu também em cima de moto, tá bom, meu amado? Mas quantas pessoas não morrem em cima de moto? Eu conheci muita gente que morreu de acidente de moto. E eles não caçavam fantasma. Então, pra mim, nada a ver. Nada a ver. Então, eu mais uma vez desejo, dou meus pêsames a toda a família do Felipe. Tá bom, meu amado? Eu também. Desejo que a família do Felipe, por mais difícil que seja, tenha tido conforto, né? E entendimento, né? Que ele partiu para iniciar uma nova etapa na evolução dele. A toda a família, e realmente eu estou consternado com aquilo que aconteceu. Em outro Rio nós oramos, eu clamei para que todos orassem, buscassem, mas aconteceu dessa forma aí, infelizmente. Tá bom, meu amado? Então é isso. Fique vendo, eu vou estar reagindo para você em nome de Jesus. Irmão. Foi preciso até aqui.
O que você tá sentindo? Não sentiu alguma coisa? Alguma coisa? Dor. Que isso, Felipe? Calma, cara. Gente, eu não consegui ouvir, tá? Totalmente tomado, mas eu não digo um espírito, mas vários espíritos invadiu o corpo desse rapaz aí. Gente, isso é visão espírita, tá? Eu respeito a opinião de vocês, mas é o seguinte. Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos eles entram no corpo das pessoas, né? Por exemplo, o filme do Exorcista lá. E eles dizem que nenhum espírito, na verdade, um corpo nunca habitará dois espíritos. Nunca habitará. Inclusive, por exemplo, na gestação, a ligação do espírito com o corpo da criança se dá no nascimento e não antes. Ele já está preparado para encarnar, ele já está tudo preparado. Só que só dá na hora que ele nasce. Já existe uma ligação, claro, existe já uma ligação. Vou falar para vocês que não tem ligação, que ele cai ali do nada. Não, já existe uma ligação. Porém, o espírito não está habitando no corpo da criança, tá? Ele vem a habitar de verdade no nascimento. É ali, tá? Então, eles falam sobre isso, que não existe isso de dois espíritos estarem no mesmo corpo. Não tem como, isso não existe. É um espírito por corpo, né? E aí que nem o espírito incorporou e eu não... Dentro da minha crença, tá? Dentro do que eu acredito e tenho certeza que muitos acreditam, não... Muitos acreditam não. Aqueles que estudam de verdade o espiritismo sabem que isso não acontece. Tá? E o diabo, ele é astuto. Na verdade ali, gente, existem vários fatores, tá? Vários fatores que corroboram para essa situação. Ele poderia estar sensível, né? Essa questão, eu não sei, tá, gente? Eu não sei, eu não conversei com o João Paulo sobre isso, então eu não sei, tá? Eu estou dizendo com o que eu tenho aqui na mão, o que eu acho, tá? Pode ser que o tumor já estava influenciando uma parte do cérebro dele ali que trata os sentimentos, tá? Então isso pode estar influenciando, por exemplo, ele ficar sensível, ter momentos de raiva, explosão. Isso tudo, tá? A ciência explica, tá bom? Gente, nem tudo é um fenômeno sobrenatural, tá bom? Nem tudo. Eu tenho certeza que ali ele já estava sendo amparado por espíritos fraternos, o mentor, o espírito protetor, tá? Mas ele poderia estar sendo influenciado justamente por causa do tumor, tá bom? Essa tristeza, aí explode, aí acontece alguma coisa, ele fica estranho, tá bom? Porque existe um corpo estranho dentro da cabeça dele que está atrapalhando o funcionamento normal da cabeça dele. Tanto que ele veio a falecer. Tá? Já estava fazendo muito mal para ele. Só que como eu acredito que ninguém sabia ainda, então a gente toma esse rumo. Porque estava sendo possuído, porque eram vários demônios. Quem disse? Quem viu isso? São suposições. Eu acredito na minha suposição, que é mais lógica. Mais lógica. Tá bom? É a mais lógica, é a explicação mais humana possível, tá? Então eu não tenho certeza, tá? Eu tô falando com o que eu tenho aqui na minha mão. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas o que eu tô vendo aqui, eu estou falando, tá bom? Aperta aí. Então, fica ligeiro, falando pra você. Que isso, cara? Calma. Eu não quero mais fazer isso. Não, calma, para com isso, rapaz. Nossa, tá aqui, tá gelado. Tá gelado, cara. Então, eu acredito fielmente que isso é a questão de saúde, tá? Ele tá ficando abalado. Por exemplo, teve depressão, tal, que nem o pastor falou. Eu nem sabia disso. Então, eu acredito que pode ser já a consequência desse tumor aí, tá? Vou ver, bora. Ali, cara. E o Felipe aí já foi. Só vocês pesquisarem, tá? Dependendo do tumor que a pessoa tem, a pessoa muda completamente. Muda tudo.
temperamento, muda tudo. Conforme vai crescendo, vai atrapalhando a funcionalidade normal do cérebro, a pessoa começa a pirar, fazer coisas que você fala, o que tá acontecendo? Mas ninguém sabe, né? Só descobre depois. Pego pelo Isso se descobre também, né? espírito oprimido, para ele estar aí desconsolado, né? E os amigos dele do caça-fantasma aí confortando, consolando, dando força, incentivando, mas você está enxergando. Não. Essa é a sua opinião. Eu mesmo não estou enxergando. Para mim é diferente do que você está falando. Você acha que é a alma que faz isso? São espíritos, misturou tudo. Na minha opinião, misturou tudo. São espíritos... demônios que oprimem, meu amado. Então, por exemplo, todos nós somos espíritos. Então, todos nós somos demônios? Todos nós somos espíritos. Bom, eu não acredito em demônio, né? Para começar, a doutrina espírita não compactua com essa questão de demônio, não. Para nós são irmãos desencarnados em baixa evolução e que, temos que ter empatia e desejar que eles evoluam. É só isso. Eles podem atrapalhar, obsidiar as pessoas? Podem, mas isso tudo por falta de evolução. Não é falta de conhecimento, é falta de evolução. É diferente. Mas nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia desses espíritos para que eles consigam evoluir. E vão evoluir. Tá lá, só estudar. São demônios que oprimem, tá bom? E você viu o que foi que um dos pegou. Ele tá gelado. Mas isso é uma reação do corpo. Às vezes a gente fica gelado, às vezes a gente sente calafrio. Não quer dizer nada. Isso é pressão baixa, tá, meu amado? Então, também pode ser pressão baixa. É um sinal que a saúde dele estava abalada. Já estava abalada, é isso. Isso é pressão baixa. Isso é uma pressão de espírito no corpo da pessoa. Então, com todo respeito à visão do pastor Everaldo. É Everaldo, né? Posso estar falando errado. Mas tudo isso é achismo. É achismo. Eu não acredito. Assim como a minha visão também é achismo. É a minha opinião. Eu não acredito nisso. Pessoa, eu volto a repetir, isso daí ainda não é nada, porque o resultado pior é no dia a dia, na câncer, a AIDS, feminicídio. Você acha quem está fazendo isso? Nossa, mas misturou tudo. De novo, gente, a AIDS é um vírus que é transmitido sexualmente, também é transmitido através de uma agulha contaminada. Se a pessoa tiver um corte e o corte entrar em contato com o sangue de uma pessoa contaminada. Essas são as formas de se adquirir a AIDS. Tá bom? Tá bom? Coronavírus. A gente pega por transmissão do ar, contato físico. Ninguém em casa, sem sair de casa, pega Covid. Ninguém em casa, preso em casa, pega AIDS. Entendeu? Então aí é... Tipo assim, aí não é só opinião. Aí é começar a falar o que não é verdade. Aí não é só opinião, tá? Porque se a gente já existe uma base científica de anos e anos, de décadas, falando da mesma coisa, com estudo, o pessoal testando, tentando achar a cura, e aí vem falar que a AIDS aparece espiritualmente, o feminicídio é outra história. O feminicídio é outra história, mas a AIDS não. O câncer eu já falei também, tá? O câncer também nasce da tristeza das pessoas, né? A pessoa fica muito triste e tal, e pode desenvolver uma doença. Qualquer doença, na verdade. Menos essas doenças que são virais, né? E também já é demais. Mas um câncer, se a pessoa for muito triste, muito oprimida, mas isso quem vai criar é ela. É ela. Porque ela não está evoluindo, não existe evolução. E é um espírito que tem muita dificuldade. E aí acontece. Outros espíritos podem se aproveitar? Podem.
Podem. Mas o fator dela ficar doente não vai vir de um espírito externo, né? Tanto que fala, a cura está dentro de nós. Então, se existe a doença, uma doença dessa, também não foi externo, pode ter sido interno, tá? Então, eu não sei, eu não acredito. Você acha que Deus nos colocaria num planeta cheio de doença? Que pai é esse? Então, vamos lá. Ele falou uma coisa importantíssima. Deus colocaria a gente num planeta cheio de doença? Ele falou uma verdade. E Deus colocaria a gente num planeta para deixar o demônio matar as pessoas? Que Deus que é esse? Que pai que é esse? Então, existe aí uma divergência aí também nessa questão. Porque eu acredito, Deus é o soberano, Deus é nosso pai, e o amor de Deus é incomparável e não tem como a gente mencionar. Então, por isso, ele não colocaria a gente também aqui para conviver com esses tal demônios que vocês tanto falam. Né? Que pai entregaria um filho para um leão comer? Eu não entregaria. Ah, não, deixa lá que ele precisa aprender. Não, nenhum pai faria isso. O pai entraria lá e nem que ele morresse, mas ele ia defender o filho. Ou não? Ou tô falando besteira? Pensa um pouquinho, ó. Deus criou todos nós, nos ama e nos protege. Certo? E nós criamos os nossos filhos amando e protegendo. Né? Então, se tiver um leão, se aparecer um leão, não importa o que aconteceu, apareceu um leão, eu vou e meu filho é muito desobediente, eu falo e ele é teimoso, aí o leão vai lá e pega ele, eu vou falar, não, tá vendo? Eu avisei, agora deixa ele morrer. Não tem cabimento. Óbvio que um pai entraria na frente, entraria em luta, nem que os dois morressem, mas ele ia tentar resolver a situação. Então, aí entra uma questão. Então, quer dizer que Deus não colocou a gente num lugar com doenças, mas colocou a gente para conviver com os demônios e ser mortos pelos demônios. A gente tem que pensar aí também nisso, né? Por isso que eu não acredito. Deus não tem culpa. Eu acredito em Deus fielmente e sei que Ele é soberano em tudo. E o amor dele é imensurável. E Ele jamais permitiria que isso acontecesse. Dessas doenças são espíritos maléficos que atuam. Vê o risco que essas pessoas de caça-fantasma estão correndo. É por isso que eu estou aqui, porque eu sou um profeta de Yahvé. Tá? E eu creio que o Senhor está me usando nesses riuítes aqui para trazer esclarecimento para vocês, tá, meu amado? Eu quero dizer que eu amo todos os caça-fantasmas e em momento nenhum eu quero prejudicá-los, mas eu sou um pastor e o pastor tem que zelar pelas ovelhas. Vaca parada ali, mano, tem que ser forte, vamos sair daqui, olha aqui, gente, aqui, Gustavo, olha aqui, põe a mão nele aqui, ó, olha o braço dele, aqui, ó. Nossa, tá gelado, tá gelado. Vamos subir, meu filho, vamos subir, fica calmo, vamos subir ali pra cima, a gente já para. Bora, mano. Amor? Olha aqui. Amor? Bora, Felipe. Nós fora. Quê? É o espírito de morte que tá aí dentro. Espírito de morte. Espírito de morte? Parece que tem passo ainda. Eu não sei, falam que ele tinha bastante sensibilidade, né? Eu não sei, sinceramente. E poderia estar, como se diz? Bem aflorado, né? Tem que fazer uma oração muito forte. Sai daqui. E aí, meus amados? Você acabou de ver agora aí? Você já viu aí a imagem do Felipe? Você viu o semblante dele aí acabado? E o pessoal olhando para onde está o movimento dos espíritos, né? E o Felipe de costa. Que ele tá arrasado aí, mano. Já foi bombardeado. Tá arrasado aí, mano. Por espírito. Você tá vendo o semblante dele aí? Né? O semblante dele não tá legal. Você viu aí? Tá? Aí o que é que ele fala? Esses espíritos são espíritos de morte. Por que ele fala isso? Por quê?
porque os espíritos estão falando dentro dele, porque estão dentro dele. Bom, vocês já sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu não acredito nisso. Realmente ali ele pode estar tendo sensibilidade, sim, ele poderia estar sentindo alguma coisa, mas a gente tem que levar muito a sério também essa questão fisiológica, tá? Fisiológica. Não pode descartar essa questão fisiológica do negócio. Ele já não devia estar em seu estado de saúde normal, entendeu? Não, o corpo dele já não estava trabalhando da forma que tem que trabalhar, tá? E aí, entendeu? Ó, tem uma pessoa da minha família, já tem muita idade, já tem bastante idade, e às vezes a pessoa alucina. E aí eu vou atrelar tudo isso ao espiritual? Não dá, eu já sei que não está funcionando direito, né? Eu já tenho a consciência que o físico já não está funcionando, né? A nossa carne já não está trabalhando do jeito que tem que trabalhar. Então, vai acontecer momentos que a pessoa vai falar umas coisas que se você levar tudo para o espiritual, você vai tá cometendo um erro, porque a gente tem que entender que a estrutura, né, já não está funcionando. Já não está funcionando direito, tá? Então, eu acredito muito que a fisiologia dele já não estava legal, tá? Por experiência própria dentro de casa, tá? A pessoa fala coisa, vê coisa que nem tudo é espiritual. É justamente porque o corpo já não funciona direito, tá bom? Então, por exemplo, o cara tá no deserto, aí ele vê uma miragem, que é um rio. Às vezes ele começa a alucinar que tá vendo água. É espiritual? Não, gente. É fisiologia. O corpo não está trabalhando da forma que tem que trabalhar. Então ele vai falhar. Vai acender a luz da injeção eletrônica, igual carro. Entendeu? Então, a gente tem que separar as coisas. Pode ser que fosse espiritual? Tá, pode ser. Eu não posso também falar que 100% que não era, mas eu acredito que seja mais fisiológico, tá? Ele já não tava 100% ali, tá? Por isso que ele tá nesse estado que ele tá aí. Você viu o semblante dele aí? Depois você volta e vê de novo a cara dele aí, arrasado. Você tá me entendendo? É brincadeira um negócio desse? É brincadeira? Você tá me entendendo? Os espíritos estão entrando no corpo e tem na Bíblia Sagrada Jesus Cristo falando desses demônios. O que nós, seres humanos, queremos mais. Você tá me entendendo? Na verdade, gente, o que eu acredito, tá? Quando falava-se de demônios, isso é o que eu acredito, o que eu acho, tá? Posso estar errado, mas é o que eu acho. Era a forma que existia na época de falar das coisas, né? Na época de Jesus não é igual à nossa época, né? Hoje a informação é diferente. Por isso que muita coisa que se usou naquela época para falar, se fosse hoje, seriam usado outras palavras, tá? Então, não sei. Eu acredito na Bíblia, tá? Não é que eu não acredito, não. Eu acredito sim. Mas eu tenho a minha opinião. E a minha opinião é minha e pronto, acabou. Tá? Mas enfim, vamos lá. Quer dar murro em ponta de faca? Então dê, meu amado. A igreja de Cristo tá aí. Você tentou incorporar um membro da nossa equipe, é isso? Fala. Por gentileza, qual é o seu nome? Não falou. Não falou isso. Fala. Por gentileza, qual é o seu nome? Não falou. Eu não escutei, não. Interpretativo, hein? Interpretativo. Boa noite. Boa. Você acabou de ver aí o líder do Kid Boy Chechel, do Caça Fantasma, interagindo mais uma vez com o espírito.
Vamos falar espírito aqui, né? Mas você já viu tudo aí, não já? Né? Aí ele faz a pergunta: você queria incorporar? Presta atenção que o Kid Boy Chechel não botou a letra embaixo, que ele não ouviu na pergunta. Mas se você voltar aí, você vai observar que você ouve nitidamente o espírito dizer sim. E tudo, né? Eu tô aqui reagindo para você. Aí ele pega e diz assim mesmo: teu nome. Você que tá me vendo agora. E aí? Eu não acredito porque não falou, tá? O pastor tá falando que ele leu aqui que eu não entendi. Interpretativo, eu não entendi. Então pra mim não serviu. E dá pra você ouvir. Dá pra você ouvir ele falar: diabo. Dá pra você ouvir falar. Eu vou voltar. Se ele não escrevesse aí, você... Fala. Por gentileza, qual é o seu nome? Não falou. Eu não escutei. É interpretativo. Eu não escutei. Você vai ouvir claramente. Não tem nada de claramente aqui. Aqui é suposição. Suposição, não falou. Não falou. E mesmo que falasse, poderia ter falado. Você tá ouvindo um monte de rádio evangélica? Poderia ter ouvido. Já vi Spirit Box falar Satanás, mas é porque tava tendo uma pregação. Por isso que eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Vocês vão me desculpar. Eu respeito quem acredita, tal, mas... eu não acredito. Eu prefiro acreditar que em meados de 2050 nós teremos televisores retangulares nas paredes das casas, onde quando formos sintonizar um canal, nós conseguiremos ver um mundo espiritual e nós vamos nos surpreender porque nós vamos interagir e ali vamos descobrir que na verdade não era um canal, e sim o mundo sobrenatural, espiritual, interagindo com o nosso mundo, com a Terra. Eu prefiro acreditar nisso. Em meados de 2050. Tirando isso aí, eu não acredito em nada. Boa noite. Boa. Ah, não. Só faz a curva lá na frente. Ele faz a pergunta, né? E aí o espírito responde para ele: fuja. Aí depois aparece aí na tela escrito, né? O Kid Boy Chechel, ele editou e colocou aí na tela algo que o Felipe falou em off para ele, né? E o que o Felipe diz? Que o Felipe escutou uma voz, o espírito diz: vou matar vocês. Que eu observei que o Kid Boy Chechel, ele é de caráter, ele tem caráter, entendeu? Ele não esconde as coisas. Não, né? Isso é verdade. O João Paulo é um cara muito transparente. Pelo vídeo, pelo jeito dele, o procedimento, entendeu? Você viu que isso foi em off, mas ele quis mostrar, aí ele colocou escrito lá, que em off o Felipe falou pra ele que uma voz veio e disse: vou matar todos vocês. Sabe o que é que eu me lembro disso? Eu me lembro lá de 1 Pedro 5,8. Meu amado, você é católico, você é evangélico, você tem uma Bíblia em casa, abra lá 1 Pedro 5,8. Está dizendo que diz que o diabo, ele ruge feito um leão. Você já imaginou a Bíblia declarar uma coisa dessa? Que ele ruge um leão ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Graça, meu amado. Da feita que Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, os anjos daqueles que servem a Deus estão ao redor. Mas quem não obedece às palavras de Deus não tem anjo, meu amado. É por isso que entra no corpo desses rapazes aí. Ele sente tonteira, sente isso. O Felipe ficou arriado aí. Você também. Quando ele cria enfermidade, ele mata de várias maneiras. É isso aí. Então tá aí. O líder, né, do Caça Fantasma colocou aí escrito que em off o Felipe falou com ele, com uma voz veio e disse: eu vou matar todos vocês. É o que Jesus disse, quer dizer, matar, roubar. Isso aí é bem a alma, né? Irmão.
Foi pra você, Joca, aqui. Pegou não? O que você tá sentindo? Você sentiu alguma coisa? Alguma coisa? Foi alguma coisa? Adoro. Que isso, Felipe? Calma, cara. Totalmente tomado, mas eu não digo um espírito, Ué, mas voltou? vários espíritos invadiu o corpo desse rapaz aí. Mas voltou? Tá? E o diabo, ele é astuto. Já falou isso. Não, fica esperto aí. Não, fica ligeiro, fala pra você. Isso daí ainda não é nada, porque o resultado pior é no dia a dia. Mas tá a mesma coisa que ele falou lá atrás? Então dentro dele, Mesma coisa. aí ele colocou escrito lá, que em off o Felipe falou pra ele, o legislativo, Opa. tá bem? Quando ele está bem, vocês. É o que Jesus disse, quer dizer, matar, roubar, isso aí é bem alma, né? Felipe, vamos? Olha aqui. Pra você tirar. Vamos rezar pra oração, a gente mora. Felipe, entendeu o que você quer dizer? Tranquilo, Felipe? Tá bem? Tá bom, Você tá vendo aí? O Felipe parcialmente possuído. Gente, nada a ver. Nada a ver. Parcialmente possuído? Se você pegar na íntegra, você vai ver como ele ficou aí, atordoado. Por isso que os amigos dele foram lá com ele e chamaram. Gente, eu não vou continuar porque vai ficar batendo a mesma tecla. Vocês viram que o vídeo é igual, na metade é a mesma coisa depois. Não sei se foi um erro de edição, o que foi. Mas enfim, vamos lá. Vou encerrar isso aqui e chega, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, é o seguinte. Tá, isso é minha opinião, tá? Respeito a visão do pastor. Hoje ele não está aqui, infelizmente ele também veio a falecer. E a gente pode levantar a questão que tudo isso que ele fazia, falando e tal, e assistindo o React, falando, levou ele a morrer também? Levou ele a desencarnar? Então, será que pelo fato do pastor fazer os reacts, ficar falando de demônio, que não sei quem foi possuído, que o Felipe morreu porque ele mexia com isso, foi o demônio. Será que não foi por isso que ele morreu também? Eu não acredito. Eu acredito que ele teve uma enfermidade e ele veio a falecer. Assim como o Felipe. Só isso. Então quer dizer que a enfermidade que ele teve foi porque ele mexia com demônio? Ele morreu doente. Tudo que ele está falando aqui pro Felipe, não pro Felipe, mas falando da situação como um todo, né? Ele está fazendo uma análise, mas assim como essa análise que ele fez, falando que Deus ia colocar a gente aqui para viver com um monte de doença, ele não morreu de um problema de saúde? Assim como o Felipe também? A gente tem que parar para pensar nisso. Certo? Então, será que... Então, se a gente parar para pensar, então, nem ser cristão resolve. Porque se ele morreu de um problema de saúde, e eu nem tô entrando no que ele morreu também, que não faz diferença. Né? Infelizmente, ele partiu. Felizmente, para a família, para os amigos, para as ovelhas que ele cuidava, ele não tá mais aqui. Então, mas se a gente fizer uma análise de tudo isso que eu ouvi aqui, tudo isso que ele falou do Felipe serve para ele. Porque se o diabo é que nos dá a doença, quem deu a doença para ele também foi o diabo. Façam essa reflexão. Porque assim, tudo que nós falamos aqui pode acontecer essa mesma situação. Por exemplo, ele estava vivo, e ele estava fazendo um comentário sobre o falecimento do Felipe, tá?
Não tô julgando, ele falou mal. Não. Estou falando o que aconteceu, né? Então, ele estava fazendo uma análise em cima daquilo que ele acredita, que na visão dele, a consequência da morte do Felipe foi justamente porque ele fazia esse negócio de caça-fantasma. Tá? É isso. Por isso que ele ficou doente. Porque o pastor mesmo disse que Deus, na bondade, na maravilhosa... na maravilha que Deus é, né? Na bondade, amor, paciência, fraternidade que ele tem para conosco aqui na Terra, ele jamais nos colocaria aqui para ter doença. Mas ele não morreu de problema de saúde? Também? Não, eu tenho certeza que não foi o mesmo, tá? Mas não foi um problema de saúde? Não foi um acidente, né? Não foi um assassinato, graças a Deus, né? Mas não foi, né? Não bateu o carro, ele não caiu e bateu a cabeça. Bom, enfim, uma série de coisas que poderiam ter acontecido e não ser um problema de saúde. E foi um problema de saúde. Ele fez uma cirurgia e veio a falecer depois. Que não resolveu. Então, o que eu analiso, o que eu vejo aqui, tá? Com muito respeito a todos os envolvidos, todos, é que essa visão é errônea das coisas. É errônea. Infelizmente, o pastor aqui estava defendendo a visão dele, eu respeito, mas contra fatos não há argumentos, assim como ele disse. Porque se ele disse que o Felipe foi os demônios que deram a doença para o Felipe, porque jamais Deus permitiria que nós viéssemos para cá para ter doença, quer dizer, viéssemos para um lugar que tivesse doença, então esse mesmo diabo também deu a doença para ele. Gente, eu não estou inventando uma história, eu não estou inserindo, criando da minha cabeça um negócio. Eu estou deduzindo com as palavras dele mesmo. Eu estou usando o exemplo que ele deu. Tá? E dando a minha visão, dentro da minha opinião, da minha humilde opinião, foi errado. Foi errado. Todos nós somos deficientes de evolução, não somos perfeitos, somos cheios de problema, né? Às vezes a gente faz pré-julgamento das coisas erradamente, a gente faz porque a gente não tem evolução para ser perfeito. Nós estamos longe de ser perfeito. Longe. Então, o que eu vejo aqui é isso. Duas pessoas que faleceram, né? Infelizmente, né? É muito triste para quem fica, para as famílias, né? Tanto para as famílias quanto para os admiradores do YouTube, os fãs, os amigos, né? Porque ambos tinham, né? Você vê, olha, eu acabei de ver dessa forma, né? Eu tô olhando para a tela aqui e tem duas pessoas que faleceram que eram YouTubers, né? Com certeza o Felipe tinha a profissão dele, assim como o pastor era pastor, né? Ele também era pastor. Mas duas pessoas que trabalhavam no YouTube e que vieram a falecer. Ambos não. Cada um em uma circunstância diferente, né, de problema de saúde. Mas o denominador comum aqui é porque existiu um julgamento aqui. Não foi por mal que o pastor fez o julgamento. Não foi a intenção dele. Dentro do que ele acreditava, ele estava alertando as pessoas. Eu entendo isso, tá? Porém, a visão dele sobre o Felipe recai sobre ele também. Porque, se baseando naquilo que ele falou, não foi Deus que deu a doença para ele. Não foi Deus que deu o problema de saúde para ele. Assim como ele também disse que não seria Deus que deu o problema de saúde para o Felipe. Que seriam o demônio. Que é o que ele diz. Eu não acredito nisso, tá? Mas eu estou dizendo em cima do que ele falou. É muito triste, é muito triste. Eu sinto muito pelas famílias, tá? Não tô aqui pra levantar discórdia, não tem nada a ver. Mas eu quis fazer uma análise, porque quando eu fiz a análise do pastor Erasmo, né, eu fiz um react do vídeo dele,
que infelizmente ele estava sendo enganado por canais que fazem fake, mentiras, e como ele não sabia que aquilo se tratava de mentira, ele inconscientemente, não era o desejo dele, eu tenho certeza, ele propagava isso, sem saber. Porque ele, como pastor, ele não queria que as pessoas assistissem isso. Eu tenho certeza. Gente, eu fui da igreja evangélica, eu sei o que eu tô falando. Eu tenho certeza absoluta que não era isso que ele queria, que as pessoas fossem lá assistir. Na verdade, ele pegou aqueles vídeos de exemplo para defender aquilo que ele acredita, a crença dele. Assim como ele pegou de vários canais, tá? De vários canais. Eu não estou defendendo o pastor Erasmo, mas eu estou entendendo a visão dele. A gente tem que ter empatia também pelas coisas. Então, eu me colocando no lugar dele, eu entendo o que ele estava fazendo. Eu consigo entender, tá? Então, infelizmente, ele era enganado e ele propagava essa mentira para as outras pessoas, sem saber. Sem saber. Ele era uma vítima, assim como aqueles que assistem os canais de entretenimento, também são vítimas, porque elas acreditam fielmente, e ele também acreditava. Ele não gostava, não concordava, mas ele acreditava que aquilo era verdadeiro. E não era verdadeiro. Por isso que quando eu falo que canais de entretenimento lá na frente vão ter que prestar conta, E não é eu que estou inventando uma lei. Ah, Fernando inventando lei. Não sou eu que estou inventando. Isso é uma lei do universo. Isso em qualquer religião, não é só no espiritismo. Isso eu acho que é comum em todas. Vai chegar um momento que vai ter que acertar as contas. Então, o que eu vejo aqui é isso. Infelizmente, 2 pessoas que vieram a perder a vida, né? Deixaram a família e os amigos. Só que, não sei, teoricamente, na mesma circunstância, usando o raciocínio do pastor, tá? Então, eu acho que a gente só tem que ter um pouco mais de respeito pelo sobrenatural, tá? Pegando esse gancho, né? E estudar, sabe? Tentar estudar o máximo possível pra gente também não cair em contradição, né? Eu posso estar errado, eu posso estar falando tudo aqui pra vocês e estar errado. Mas hoje é o que eu acredito, né? Então, é o que eu acredito. Tá? Meus sentimentos para as famílias, tá? Espero que a família do pastor Erasmo esteja bem, que eles consigam aí superar essa tristeza, né? As ovelhas dele também, aqueles que tinham muita simpatia por ele, gostavam, porque no canal, quando eu fiz o react, não fiz o react para falar do pastor, tá? Nem agora, eu não tô fazendo react para falar do pastor, eu fiz um react para analisar a situação, porque me falaram, nossa, porque ele falou super mal, porque não sei o que lá, porque esse cara aí era não sei o que, meteram o pau, sabe? Alguns concordaram com o que eu tava falando, mas alguns meteram o pau nele. E aí eu falei, bom, deixa eu lá ver, eu não assisti esses vídeos, eu vou lá dar uma olhada e já vou fazer um react e analisar, né, dar a minha opinião. Então é isso. Eu acho que eu entendo o que ele queria fazer aqui, a intenção dele, mas, infelizmente, o que aconteceu com ele foi igual ao que aconteceu com o Felipe. Não foram a mesma circunstância, o mesmo problema de saúde, mas foram problemas de saúde. Gente. A gente tem que ter mais amor pelas pessoas. Essa é a lição de hoje. Como se eu tivesse que dar lição para alguém. Mas essa é a lição. A gente tem que ter mais empatia e mais amor pelas pessoas. Eu espero que todos estejam bem, tá bom? É isso aí, gente. O vídeo ficou bem longo, eu peço desculpas, tá? Mas é assim mesmo, tá bom? Falou, gente, até a próxima. Fui.